dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de fenômenos mecânicos. E na aula de hoje nós vamos conhecer um exemplo bem interessante, bem comum na física 1, né, no fenômenos mecânicos, que é a chamada máquina de Atwood. Bom, qual que é a ideia desse exemplo, né? Qual que é a ideia da máquina de Atwood? Basicamente, o que nós temos? Nós temos dois corpos ligados por um fio que está passando aqui por uma roldana. Considerando roldana e fio ideal, tudo bem? Qual que é a ideia disso daqui? É um sistema onde um corpo vai acabar puxando o outro porque um está mais pesado que o outro aqui, né? Nesse caso. Porque aqui eu considerei o quê? Eu considerei um corpo de massa maior mão e um corpo de massa menor minho, tudo bem? Bom, qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça uma análise do diagrama de forças agindo sobre cada corpo. Bom, pensando nisso, o que a gente tem? A gente vai ter aqui, agindo sobre o bloco de massa mão, uma força-peso, né? Puxando ele para baixo. Então, nós vamos ter aqui uma força-peso, ok? Só que ele está ligado por um fio. E o que a gente sabe? Que esse fio, encostado no corpo aqui, que está ligado ao corpo, esse fio vai ter uma força de tração ou de tensão, né? E no caso, o que a gente viu lá na nossa aula de força de tração? Que essa força ela está sempre puxando o corpo, né? Então, qual que é o sentido da tração? Está aqui para cima. Nós temos uma tração aqui, uma tração ou tensão, né? Bom, e sobre a massa, o corpo de massa minha, como é que vai funcionar? Bom, temos também aqui para baixo a nossa força-peso. E aí o que acontece? Tem uma força de tensão aqui também, porque ele está ligado no fio. Bom, o que ocorre? O que a gente sabe, né, da aula que a gente viu lá, de força de tração ou de tensão? Bom, esse fio aqui é o mesmo, concordam? O que acontece? Esse T e esse T são exatamente os mesmos. O que muda aqui? É que como muda a massa dos blocos, muda a minha força-peso, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, peso 2 e peso 1. O que a gente sabe? Bom, para fazer análise, basicamente o que a gente sabe? A força, falou de força, falou lá, lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Partimos daí. Então, o que a gente vai dizer? A gente sabe que a força resultante era igual a massa vezes aceleração, correto? Bom, agora vamos ter uma ideia aqui de como a gente vai fazer a força resultante atuando em cada um desses bloquinhos. Bom, vamos começar aqui pelo nosso bloquinho de massa minha, ok? Que eu chamei aqui de peso dele e peso de P2. O que a gente sabe? Bom, intuitivamente, a massa maior, ela vai ter uma força-peso maior, concordam? Qual que é a tendência de movimento aqui? Então, é essa massa maior descer, puxando essa massa minha aqui para cima. Então, a massa, né, o bloquinho aqui de massa minha vai subir. Bom, como ele vai subir, o movimento vai estar no sentido da tração, correto? Então, a gente vai adotar o movimento para cá positivo, e a gente vai adotar da seguinte maneira escrever a equação. A nossa força de tração está para um lado, a nossa força de peso está para o outro. Como o movimento está na direção da força de tração, eu vou colocar tração menos o peso, tudo bem? Então, tração menos o peso 2, que eu chamei de P2, ele vai ser igual a nosso eminho vezes a aceleração, correto? Bom, agora, e para o outro corpo, né? O corpo de massa mão. O que vai acontecer? Aqui a gente vai fazer uma outra análise, né? Bom, agora o movimento está em que sentido? Está no sentido do peso ou no sentido da tração? No do peso, correto? Então a gente faz o peso menos a tração. Então nós temos o peso 1, né? Menos a tração. Isso vai ser igual a massa mão, né? Vezes a aceleração. Bom, agora eu até tinha prometido na aula de tensão que quando eu falasse da máquina de Atwood, eu mostraria como a gente poderia, uma das formas, né, que a gente veria aí, que a gente teria como achar a nossa tração. Bom, imagine um exercíciozinho que vai ser da seguinte maneira. A gente tem esse sisteminha aqui, tá bom? Vou fazer de preto aqui do lado. Imagine o seguinte, imagine que nós temos uma massa mão de 4 quilos, ok? E uma massa minho de 1 quilo, correto? Bom, qual que é a força-peso associada, né? Considerando que a força da gravidade aqui pra gente, a nossa força da gravidade, vou anotar aqui, vai ser 10.
10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Bom, considerando isso, a força peso 1, porque aqui eu chamei de P1, né? Então, o meu P1 vai ser o quê? 40 newtons. E o meu P2 vai ser o quê? 10 newtons. Bom, a gente pode montar o nosso sisteminha. Eu vou até usar aqui agora para não ter que repetir. Então, vamos daqui para cá. Temos o nosso sisteminha montado, correto? O que a gente sabe? Bom, a força de tensão ou de tração, ela vai ser igual ao longo do fio. Como aqui eu tenho T e aqui eu tenho menos T, eu posso vir aqui e cortar. Aí o que me sobra? Eu vou somar agora as duas equações. Eu já vou substituir agora direto pelos valores. O que eu vou ter? P1 é o quê? É 40 newtons, correto? Então eu fico com 40, que vai subtrair P2. Quem que é P2? É 10 newtons. Então 40 menos 10, isso vai ser igual ao quê? O que a gente tem aqui? A soma das massas, né? A massa de um é 4, a massa de outro é 1. Então ficamos com 5, correto? 5, e aí eu tenho 2 As, né? 5 vezes 2 As. Próximo passo, né? E operando isso daqui. Bom, aqui ficamos com 30, que vai ser igual 2 vezes 5, 10, né? Então, 10 vezes a aceleração. Temos então, vou só passar para o outro lado, né? Então, eu fico com a aceleração igual, aí eu fico com 30 dividido por 10, que vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado. O que é essa aceleração que a gente achou? É a aceleração resultante do meu sistema, né? A aceleração que está fazendo o movimento acontecer, né? Bom, agora que a gente achou a nossa aceleração, com isso daqui a gente consegue achar a nossa tensão. Como? Olha, basta substituir. A gente pega uma das equações aqui em cima, vou escolher essa primeira aqui. O que eu venho aqui e faço o que então para achar a minha força de tensão ou de tração? Eu pego T menos P2, no caso, igual a M vezes A. Bom, agora a gente sabe de tudo. A única coisa que a gente não sabe é o T. Fica com T igual ao quê? Bom, M vezes A. Quem que é o nosso M aqui? É 1, correto? Então, 1 vezes o A a gente acabou de achar, que é 3. Tudo bem? O P eu passei somando, então vai ficar com mais P2. Quem que é? O P2 a gente achou aqui que é 10 newtons, correto? Então fica mais 10. Então a gente fica com a tensão sendo 3 vezes 1, 3, mais 10, 13. 13, ok? 13 o quê? 13 newtons, porque estamos falando de força, e força é sempre em newtons, tudo bem? Bom, é assim que a gente fez para calcular a tração, e essa é a ideia da máquina de Atwood. É um exemplo bastante interessante, porque costuma cair bastante em prova, em listas de exercícios, é um exemplo muito utilizado, né? E é importante conhecer bem ele. Aqui eu dei um exemplo, inclusive, para a gente ver como é que a gente poderia calcular a tensão nesse caso. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula e tchau!